Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião ao vivo, não é? Ao vivo. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Satisfação em estar de volta com você. Ao vivo, como eu disse, não é? E de segunda a sexta, cá estamos nós, sempre com uma importante entrevista, agregando valor ao seu dia em termos de informações, não é? Porque essa é a nossa missão. Já a gente está aqui já daqui a pouco mesmo, se hoje são 14, daqui a 13 dias o programa Opinião completa 5 anos ao vivo. Para a gente é uma satisfação enorme, um orgulho tremendo. Sabe o que é isso? Nós passamos por uma pandemia. Você lembra que na época da pandemia era tudo restrito, o Lorenberg vinha com aquelas máscaras dele que ele comprou na Alemanha, daquele tamanho assim, só para exibir também, né? Porque a máscara era boa, mas a minha era de pano, aqueles pano improvisado, e o Lorenberg vinha com aqueles material importado, todo cheio de... Mas a gente vinha por proteção mesmo, porque era exigência. Nem das autoridades, é a exigência da vida. Se você não se protege e não toma os cuidados, né, que àquela ocasião eram exigidos, a gente poderia estar complicando mais ainda. Então, daí a dizer, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por altos e baixos, felizmente mais altos do que baixos. Tivemos perdas por conta do negócio de pandemia, pessoas próximas se foram. Cá estamos nós, entretanto, contudo, todavia, não é? Firmes e fortes. Daqui a pouco, completando 5 anos, e a gente deve tudo isso a você, razão maior do nosso programa. Tá certo? Muito obrigado por tudo, de verdade mesmo. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos nós telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você se lembra dessa máscara que eu estou falando? Você lembra dela, né? Lembro, tem um furinho assim. É, um furinho assim, uma máscara azulzona assim, parecia a capa a máscara do Robocop, né? Sei lá o que era aquilo. Opinião hoje está no ar segunda-feira e olha só, Opinião, antes de começarmos, o dia de domingo, 13, foi triste para todos nós da comunicação. Nós perdemos um grande amigo, um grande colega do jornalismo. O jornalismo mato-grossense e brasileiro perdeu um grande ícone, uma referência para todos nós da comunicação, referência para aqueles que estão saindo da academia de comunicação, de jornalismo. Edivaldo Ribeiro se foi. Ele estava com comorbidades, estava sofrendo, enfim, e a gente, ainda sabendo que estava com comorbidades, a gente sempre tem esperança de que as coisas vão melhorar, que ele vai superar, que as pessoas vão vencer, não é, a doença. Não foi o caso do Edivaldo Ribeiro, que ontem nos deixou. Acerca disso, a Luciana Gavilha, jornalista do Grupo Gazeta, especialmente da TV Vila Real, ela preparou um material que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por favor. O último adeus é doloroso e também repleto de calor, com fortes momentos de emoção. Se despedir do ícone da comunicação, Edivaldo Ribeiro, faz a voz embargar e as lágrimas não param de brotar. É que o gigante da rádio e TV também era o melhor pai, o melhor irmão, o melhor avô e também o melhor amigo. Quando fala em comunicação, em jornalismo, é nele que eu penso. Edivaldo era uma referência para mim, me pegou no colo. Ele saiu ano passado doente de casa para votar em mim, acreditava em mim. 30 anos juntos, a gente nunca teve... a gente foi irmão, ele é meu grande amor. Meu Di, né? Eu sempre chamava de Di, meu Di. Ele colocou meu nome, meu apelido Pequena Notável, né? Ele é Antero. Ele é meu amor. O Edivaldo era um grande amigo e ele sempre, quando a gente se encontrava, a gente parava um pouco para conversar sobre a vida,
sobre o futebol, sobre a cultura. Ele era um apaixonado pela cultura cuiabana e mato-grossense. E ele era um fã do trio, como ele mesmo dizia. Só que eu também falava para ele, nós também somos seus fãs. E eu, principalmente eu, Pescomo, eu tinha o Edivaldo como uma referência. Ele abriu muitas portas para mim, no rádio, na TV. Uma época que ninguém me conhecia ainda, ele já me valorizava e dava espaço. Edivaldo Ribeiro deixou sua terra natal no interior paulista na década de 70. Construiu em Cuiabá uma carreira sólida, amizades eternas e abriu portas para jornalistas na arena política e no futebol. A gratidão fala alto. Edivaldo Ribeiro teve uma participação fundamental na minha vida, na minha carreira. Eu era muito jovem quando eu fui contratado por ele. Fiz um teste, passei no meio de 50 garotos. Edivaldo partiu hoje, mas deixou um legado muito grande de conhecimento, de lisura. Ele é irreparável de um amigo, um grande profissional, um grande amigo, idealizador. Ele era um empreendedor, né? Ele montou equipes esportivas na Rádio Industrial, na Rádio Voz do Oeste, onde eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Edivaldo Ribeiro, para nós, é uma escola de comportamento, é uma escola de comunicação, é uma escola de fazer o jornalismo sem sensacionalismo. Ele sempre conseguiu dar as piores notícias do Estado de uma forma leve, suave, sem ofensa. O Edivaldo sempre foi uma pessoa generosa, né? Eu lembro que eu estava começando a minha carreira de jornalista e já me destacava na cobertura política e ele gostava, ele me convidava para ir participar do programa. Eu, assim, sem jeito, com televisão, que eu era jornalista de jornal, né? E ele sempre generoso, dando dicas, incentivando a gente. Eu tenho memórias, assim, muito boas, muito positivas do Edivaldo e memórias que eu vou procurar preservar para honrar a memória dele, né? A sua marca no futebol é um legado. Foi presidente do Operário de Várzea Grande e a camisa do clube vai com ele em seu último dia na terra. Operário, uma paixão e muita contribuição. Eu gandolei no Verdão, no antigo Verdão, e eu fui muito amigo do Edivaldo naquela época. E eu estou trazendo essa camisa aqui, ó, que eu ganhei da diretoria. Tem uns 30 anos que eu tenho essa camisa do Operário. Aí senti no coração para trazer hoje a homenagem ao meu amigo Edivaldo Ribeiro, que vai deixar muita saudade para nós. Políticos de Mato Grosso prestaram homenagens. Edivaldo Ribeiro, uma unanimidade em aceitação, mesmo nessa esfera tão acalorada. Tão bom quanto foi Edivaldo, eu tenho certeza absoluta que ele já foi recebido pelo Senhor e vai estar nos esperando lá, inclusive argumentando a nosso favor. Eu sou muito grato, desde o começo da minha carreira como vereador. O Edivaldo sempre abriu as portas para que a gente pudesse ter a nossa mensagem compartilhada na opinião pública. Então eu fico grato e é muito importante estar aqui, é muito importante, independente de ser prefeito ou não, eu como pessoa faço questão de estar aqui para me solidarizar a família, os amigos e todos que estão presentes. A gente sempre tem um carinho especial e a lembrança vai ser essa, né? De alguém que sempre colaborou muito com o nosso jornalismo, alguém que combateu muito a criminalidade ali no Cadeia Neles, que eu acredito que foi um dos momentos fortes aí da vida dele, da comunicação. E no dia a dia, uma pessoa que não mudava da tela para o dia normal, né? Sempre cumprimentando, sempre participando da vida política também do Estado. É uma pessoa que vai ser guardada por todos nós com muito carinho. Para o Grupo Gazeta de Comunicação, uma perda irreparável. Desde ontem venho definindo o Edivaldo como um gigante da comunicação, em todos os sentidos. Edivaldo, como diz no popular, era pau para toda obra, né? E fazia tudo com maestria, com competência, mas com a dose extraordinária de humanismo, de carinho, de gentileza, de alguém que respeitava o ser humano, que respeitava as pessoas. Deus me deu esse privilégio de conviver com ele há mais de 3 décadas. Ser humano ímpar, uma voz inconfundível, um exemplo de pai, de avô, de esposo.
e também de colega de trabalho. Eu tinha o Edivaldo como mais do que um colega de trabalho, como irmão e como um amigo. Aprendi muito com ele, deixou um legado muito grande para todos nós e combateu um bom combate. Tudo que foi dito aí ainda é pouco para descrever o nosso querido Edivaldo Ribeiro. O Dorival falou aí, mas pura verdade. Além de tudo, a retidão do Edivaldo Ribeiro, eu falo isso porque eu já disse a ele, não deixei passar a oportunidade de dizer diretamente a ele o quão a gente da comunicação se espelha nele, não é? No exemplo dele de decência, assim, nunca se corrompeu, sempre foi autêntico nas opiniões e na forma de conduzir. Um abraço muito carinhoso, muito verdadeiro, cheio de amor aí à família do Edivaldo Ribeiro. A gente vai estar sempre buscando fazer o melhor na comunicação, o melhor no jornalismo, viu, Edivaldo? Para você, por você, com base naquilo que você nos ensinou. Ao mestre com carinho. Muito obrigado, parabéns então também à Gavilha pelo material, parabéns ao Grupo Gazeta que trouxe e manteve nos seus quadros essa figura, não tem comparação, né? Eu não falo unânime porque, até onde eu sei é unânime, mas pode ser que alguém diga que não, para mim unânime, assim, não conheço ninguém assim que tivesse. E olha que temos gente boa, né? Nós temos bastante profissionais, colegas, assim, da melhor qualidade. O Edivaldo, entretanto, contudo, nos deixou esse legado aí, nos deixou todo esse leque de bons exemplos aí. Dorenberg, você trabalhou chegou a trabalhar direta ou diretamente com o Edivaldo? Aprendi muita coisa. Quando falava sobre política, quando fazia os balanços das eleições, ele estava lá, junto comigo. Eu estava junto com ele lá, melhor dizendo. Uhum. Quando estava na emissora de rádio CBN, ele fez uma dobradinha com a Nayara. Nayara Moura. Parece-me que hoje está em Goiás. Goiânia. Em Goiânia, né? Então, eu convivia com ele todos os dias, de segunda a sexta-feira. Aprendi bastante. Deixa saudade. É um grande mestre, Ao mestre com carinho, nossa homenagem, nosso beijo no coração da família aí, tá? Então, a gente está abrindo aqui o programa Opinião agora, depois dessa homenagem. Vamos abrir de fato aqui, o Dr. Milton está aqui, Milton Matos, e a gente vai falar, é promotor de justiça, obviamente, titular da Promotoria de Justiça Civil da capital, a defesa da cidadania, no caso, saúde, em especial, né? E a gente vai estar... Doutor, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Mais uma vez, e ele sempre dá um jeitinho de aceitar. Eu sei que é corrido, né? Mas ele sempre tem um carinho muito grande para com o programa Opinião, o que nos deixa lisonjeados, não é? Muito obrigado, de fato, por esse respeito, não só para comigo e Lorenberg, mas para com o nosso telespectador, que é para quem a gente trabalha, né? Que no fundo, na ponta, é quem vai consumir a informação que a gente vai estar ao longo da entrevista falando aqui. Já vou perguntando sobre o tal do TAC. A primeira pergunta é que foi firmado um TAC na gestão anterior ainda, no final da gestão do então prefeito Emanuel Pinheiro, na área da saúde em Cuiabá. Só que o TAC não era um TAC para a gestão do Emanuel Pinheiro. O TAC era um termo de ajustamento de conduta quanto à gestão, quanto ao governo municipal, não àquela gestão. Ou seja, comprometeria, envolveria também a que viria, que no caso veio, que é a gestão do Abílio, o prefeito eleito. Aí eu pergunto, acabamos de verificar aí 100 dias da gestão do Abílio, do prefeito Abílio, tem a secretária Lúcia Helena à frente dessa pasta, excelente secretária, excelente nome, profissional da medicina, pediatra, séria. E o que eu quero saber é que, com tudo isso, o que foi possível cumprir daquele termo de ajustamento de conduta
firmado quando da intervenção lá no final de 2024. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu venho aqui no programa. Boa noite também a todas as pessoas que nos assistem. Eu, particularmente, acho importante que membros do Ministério Público venham em programas como esse para que a gente possa explicar para a população o que nós fazemos, que às vezes, a maioria das vezes o nosso trabalho é aquele trabalho de bastidores, é um trabalho que não aparece, nem é para realmente, e tem que ser realmente dessa forma, e as pessoas muitas vezes não sabem exatamente o que faz um promotor de justiça. Então, eu sempre acho importante essas participações. Para mim, é uma satisfação vir aqui falar sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Promotoria de Justiça da Saúde. Obrigado. Mas em relação à sua pergunta, esse termo de ajustamento de conduta ele foi firmado. Houve uma decisão do Tribunal de Justiça, à época, a pedido do então Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, e o Tribunal de Justiça decretou o afastamento do então prefeito, Emanuel Pinheiro, da gestão da pasta da saúde. Foi decretado ali, foi nomeada uma equipe de intervenção, que ficou ali por volta de 9 meses atuando. Ao final desta intervenção, o processo interventivo não se findou. Foi feito um TAC entre a, então, secretária de saúde, a Daniele Carmona, e o Procurador-Geral de Justiça. Já estávamos na gestão do Dr. Deusdete Cruz Júnior, né? Então, Procurador-Geral de Desembargador, e foi feito esse termo de ajustamento de conduta. O Dr. Deusdete delegou a fiscalização desse termo de ajustamento de conduta para mim, enquanto promotor da saúde. Ali nós temos, são mais de 200 cláusulas, ali fala sobre atenção primária, metas de atenção primária, que são a questão das unidades básicas de saúde, metas para serem atingidas na atenção secundária, que são as UPAs, né, e policlínicas. Nós temos metas para ser atendida na questão hospitalar, de cirurgias. Então, de gestão da própria secretaria. Enfim, é um TAC bem complexo, tem muitas cláusulas. E nós vemos fazendo esse acompanhamento. Ao final da gestão do Emanuel, havia um índice de descumprimento de aproximadamente 80%. Só que esse índice de descumprimento do termo de ajustamento de conduta se mantém na mesma média, né? Obviamente, nós temos que entender que é uma gestão nova, né, que herdou uma dívida muito grande, está tomando o pé da situação. Há um déficit orçamentário muito grande, tanto na Secretaria Municipal de Saúde quanto na empresa cuiabana. Há um furo, vamos dizer assim, um furo no caixa, que até a última conversa que nós tivemos com a Secretaria estaria mais de 10 milhões de reais por mês esse déficit orçamentário, né? Fora a empresa cuiabana, que é mais ou menos uns 8, então uns 18 a 20 milhões ali, ainda falta no caixa, não sei hoje, com todas as reformas, demissão de pessoas, alguns contratos que estão sendo revistos, principalmente na empresa cuiabana, me parece que há um movimento de tentar sanear essas contas. Mas num cenário de poucos recursos é complicado, obviamente, e tem todo esse desafio. No entanto, há um termo de ajustamento de conduta firmado, e é um documento oficial homologado pelo Tribunal de Justiça. Então, nós temos os dados consolidados até fevereiro, estamos analisando ainda de março, né, para ver se esse cumprimento, né, dos índices ele vai melhorar. Mas, enfim, a ideia agora em abril é a gente sentar com o prefeito, a gente dialogar. Eu acho que o caminho do diálogo nesse primeiro momento é o caminho mais adequado, entender as dificuldades que o gestor também está passando, ver que forma nós, enquanto Ministério Público, podemos ajudar também, nós estamos ajudando e não é pouco, a gestão do prefeito, assim como do Estado também, e buscar soluções. Agora, nós temos que buscar um caminho para melhorar essa resolutividade e melhorar, né, o cumprimento desse importante instrumento que foi firmado e homologado pelo Tribunal de Justiça. Então, assim,
ainda se verifica o descumprimento de 80% aproximadamente. Até os dados de fevereiro, 79%, salvo engano, foi isso aí. Mas estamos vendo os dados de março para ver se esses dados melhoram, mas o caminho que a gente vai tentar buscar é de melhora nesse cumprimento aí. E aí tem uma previsão de reunião agora, em abril ainda, com mais uma reunião com o prefeito e secretária. Vamos, hoje, inclusive hoje eu fiz o convite, né, formal ao prefeito, já estávamos alinhados já, mas fiz o convite formal ao prefeito para essa reunião, vamos fazer essa reunião dia 24, lá na promotoria, uma reunião de trabalho, sentar ouvido lá da prefeitura os desafios, nós temos grandes desafios ainda na questão de medicamentos, ainda está faltando bastante medicamentos, da lista Remome medicamentos hospitalares também no pronto-socorro. Está tendo uma dificuldade grande de compra, aquisição de medicamentos, porque o que acontece? A informação que nos passa é que eles vão fazer a compra do medicamento, só que o município de Cuiabá deve muito. E aí aquele fornecedor, ele quer receber também... Quer vender sem receber. Porque ele quer receber o passivo para poder entregar o novo. Então, fica numa situação difícil porque está devendo realmente bastante. Esse é com todo mundo, né? Se você quer comprar de novo, tem que pagar o que está devendo. E aí, o dia 24, então, tem uma reunião. Olha só, o prefeito Abílio, vai estar conosco dia 27, que lembra que eu falei no começo do programa? Dia 27, o programa Opinião vai estar completando 5 anos. E eu já conversei com ele por telefone, já está tudo alinhado, ele virá. E a gente vai, inclusive, fazer uma ampla abordagem sobre essa questão da saúde, um capítulo em especial para a questão da saúde, que é, sem sombra de dúvidas, o maior problema da gestão, não só de Cuiabá, mas de todo lugar. Mas aqui tem um TAC, e esse TAC precisa ser cumprido. Eu vou perguntar daqui a pouco para o Dr. Milton sobre se o TAC, vamos imaginar que seja o TAC, isso aqui, é algo sólido, frio, não é? E aí eu vou perguntar se o TAC tem tolerância, porque tolerância é aquilo que, poxa, estou com um problema aqui, acabei de pegar um caixa detonado, 20 milhões de dívidas, enfim, 20 milhões de déficit e tudo mais, problemas e mais problemas. O TAC é TAC agora, não sei se lá no TAC tinha essa previsão de tolerar, não sei se vai ter, evidentemente que radicalizar não é o melhor caminho, mas o que fazer diante disso? Talvez a solução seja o diálogo, que talvez seja resolvido nesse dia 24. Mas daqui a pouquinho eu quero esmiuçar isso com o Dr. Milton. Lorenberg, você se incomoda de perguntar no próximo bloco? De forma nenhuma. Porque eu vou ter que chamar o intervalo agora, e senão eu vou ter que interromper a resposta aqui. O Opinião dá um tempinho só e volta já já com o Dr. Milton Matos, ao vivo. Pois bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal e estamos hoje entrevistando aqui o promotor de justiça Milton Matos, que é exatamente da Promotoria de Justiça aqui da capital de defesa da cidadania. Antes de seguirmos, eu quero chamar o GD, que é o Gazeta Digital, ainda que está abordando nesse GD, nessa notícia, coisas ligadas à saúde também, só que da saúde do Estado, não é? O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, anunciou nesta segunda-feira, Lorenberg, que o Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, será desativado ainda este ano. De acordo com Figueiredo, tão logo seja inaugurado o Hospital Central, a unidade de saúde deixará de funcionar sob a gestão do governo do Estado e ficará livre para que o município ou a iniciativa privada, caso assuma a gestão do local. Aspas, nunca foi segredo para ninguém que o governo do Estado de Mato Grosso anunciou que, quando inaugurasse o Hospital Central, ele desativaria o Hospital Estadual Santa Casa. Não é de propriedade do governo aquele prédio, aquele patrimônio, se é que posso falar assim, é que é da
massa falida Santa Casa de Misericórdia, que hoje é administrada pelo Tribunal Regional do Trabalho TRT, que administra todos os passivos deixados pela antiga instituição, fecha aspas, declarou o Gilberto. Conforme a Secretaria de Saúde, atualmente o TRT utiliza o recurso repassado pelo Estado para manter o local, prédio, equipamentos e também para amortizar os credores. Caso a Santa Casa seja desativada, em torno de 70% dos serviços prestados serão migrados para o Hospital Central. Os demais atendimentos devem ser direcionados aí ao Hospital Geral ou para a rede privada. Dá um clique aí, ó. Tem mais detalhes sobre essa notícia. Não é surpresa, mas muita gente, Lorenberg, ainda tinha uma certa esperança de que fosse mantido o hospital, que seria mais um equipamento, mais um equipamento de atendimento, né? Em que pese o governo esteja colocando toda a expectativa e anunciando e garantindo que esse hospital central vai revolucionar, não é? Em termos de atendimento. O fato é que vai ser desativado, como garantiu aqui o Gilberto Figueiredo. Paulo, não é surpresa para ninguém. E claro que todo mundo esperava por isso. Mas acontece que você fechar as portas de um hospital é a mesma coisa que fechar as portas de uma escola, amigos. Você não fecha a porta da escola, você abre as portas da escola. O hospital também, você não fecha o hospital. Dificilmente nós teremos um grupo particular para bancar aquele prédio. Dificilmente. Muito difícil ocorrer isso. Portanto, você fechar as portas, por mais que o Hospital Central venha aí e ele não vai dominar tudo que vem para a Santa Casa, não vai ser dessa forma, eu acho temerário para um Estado que precisa com urgência de mais e mais leitos. O grupo privado é improvável, aí a prefeitura, pelo não Estado, tem dinheiro, pelo Estado que está aí... Não tem dinheiro. O caminho mais curto seria a prefeitura, mas a prefeitura como que vai fazer? Está catando papel na ventania, o Abílio. Lorenberg, nosso caríssimo doutor Milton, daqui a pouquinho eu vou pedir para o doutor Milton fazer uma explanação sobre a opinião dele sobre essa questão aí, da posição do governo de fechar o Santa Casa e também falar sobre o Hospital Central, mas eu quero que você abra esse bloco de perguntas ao nosso convidado. Promotor, antes de mais nada, registrar sempre a minha alegria e a nossa alegria em tê-lo aqui sempre, sempre, para falar de um tema que todos nós damos muita atenção a ele, que é a questão da saúde. Eu tinha a pretensão e uma outra lista para pedir ao senhor e fazer pergunta nessa nova lista. Porém, promotor, ao abrir o jornal A Gazeta de hoje, eu me deparei com a notícia que eu já sabia. Mas quando estampa nas páginas de um jornal, a população toda passa a saber. E é exatamente sobre essa matéria do jornal que estão todas as minhas perguntas e as minhas dúvidas. E a primeira delas está exatamente no primeiro parágrafo da matéria. Entre aspas, uma média de 53 pacientes solicitam por dia vagas na UTI da rede pública de Mato Grosso. Parte não consegue, mesmo com decisão liminar. Fecham aspas. Está no jornal A Gazeta de hoje essa matéria. E aí eu vou fazer duas perguntas, promotor, vou fazer as duas juntas. Se o senhor chegou de ler a matéria, se chegou de ler, promotor, qual é a avaliação que o senhor faz sobre isso, de você ter muita procura, uma demanda enorme e quase zero de atendimento do Estado, que mostra o Estado ineficiente. E a segunda questão, de acordo com a matéria, Mato Grosso tem 590 leitos. Se fecha a Santa Casa, vai cair mais ainda. 590 leitos de UTI, distribuído entre adulto, pediátrico e neonatal. Na avaliação do senhor, com o crescimento da população do Estado, não deveria ter um número muito maior disso?
Nós estamos mais de 3,6 milhões de pessoas. Na opinião do senhor, com todo o conhecimento do senhor, não deveríamos ter mais do que 590 leitos de UTI? Bom, Paulo, professor Lorenberg, é uma questão muito complexa, né? E não é uma resposta fácil. Mas vamos pegar e vamos analisar o cenário que nós tínhamos antes da pandemia e pós-pandemia, né? Antes da pandemia, a gente tinha metade disso aí, ou talvez menos, né? A pandemia, ela demonstrou a necessidade de ter leitos de UTI. E houve a abertura, né, de leitos de UTI no interior do estado, na capital. E, obviamente, nós temos que ter um cuidado muito grande com esse assunto, uma vez que dados do IBGE demonstram que em 73 ou 93, a população de Mato Grosso vai ser o único estado da federação que vai ganhar a população e vai passar a quase 6 milhões de habitantes. Nós vamos ter um aumento de quase dobrar a nossa população. Então, os serviços, equipamentos de saúde, de educação, de todas as áreas também tem que aumentar e crescer nessa mesma proporção. É um estado que está se desenvolvendo de maneira muito rápida. E os equipamentos públicos não acompanham, né? Na área da saúde, há um déficit de leitos, sim, em Mato Grosso, e principalmente diante desse cenário que nós temos da capital ter que absorver grande parte desse serviço. Porque se pegar outros estados, muitos estados da federação, houve uma interiorização do serviço de saúde. Cuiabá, historicamente, isso aconteceu lá atrás em outros governos, passaram muitas responsabilidades para as costas do município de Cuiabá. O estado sempre ficou um pouco mais na retaguarda e Cuiabá absorvendo serviços e ambulancioterapia para Cuiabá. De um tempo para cá, e eu acho que é um mérito do governo do Mauro Mendes, é que houve todos aqueles planos que a Secretaria Estadual de Saúde fazia lá atrás começaram a tirar do papel, que são os hospitais regionais. Se a gente olhar hoje, né, ainda falta leito, mas se nós olharmos num cenário de daqui a 3 anos, provavelmente nós vamos ter uma equalização nesse cenário, porque nós vamos ter a abertura do Júlio Miller. O Júlio Miller, salvo engano, ele vai ter 68 leitos de UTI. Ele vai aumentar bastante, mais do que duplicar o quantitativo de leitos de UTI que ele tem hoje. Mesmo considerando o fechamento da Santa Casa, o Hospital Central vai ganhar mais leitos de UTI, porque ele vai ter mais do que a Santa Casa tem. Nós temos um hospital regional em Confresa, salvo engano, um em Tangará, um em Juína e o outro em Alta Floresta. De Alta Floresta já entra em atividade no final do ano e início do ano que vem. Então, se nós pegarmos e analisarmos o macro do Estado e fortalecer a saúde no estado em si, e não apenas na capital, nós vemos um cenário favorável em pouco tempo. Agora, quando a gente fala assim, olha, o Estado vai fechar a Santa Casa, obviamente, eu também como cidadão, não gostaria que fosse fechada a Santa Casa. No entanto, a Santa Casa, ela é um prédio de mais de 200 anos. A parede da Santa Casa está caindo, se vocês passarem lá, está caindo, tem que ter autorização do IPHAN, a parede de adobe. Sob o ponto de vista sanitário e de todas as regras hoje que vigoram em termos de vigilância sanitária, tudo, ela tem uma grande dificuldade ali, né? Já teve aquele caso das crianças que tiveram que faleceram, teve que fazer toda uma reestruturação de vários outros aspectos. Eles estão sempre evoluindo, porque é um prédio muito antigo, que você não consegue fazer reformas de maneira ampla. Então, é uma dificuldade. É um prédio que não é do Estado. Não é do Estado. Tem uma dívida ali de 30 ou 50 milhões de reais que está lá na Justiça do Trabalho. Então, assim, é uma decisão muito difícil para o governo tomar, sendo que você vai ter um hospital central muito bem equipado. É igual você manter, por exemplo, o São Benedito. O São Benedito é um hospital que tem um aluguel de por volta de 300 mil reais por mês. E não é um prédio do município de Cuiabá. E você tem um hospital HMC, que é um hospital que é próprio. A gente tem que também trabalhar que os recursos públicos são finitos, né?
Não é muito melhor você criar um hospital novo, pega no HMC ali, faz uma ala, 200 leitos. Eu fui no Metropolitano, na época da pandemia, em 48 dias eles fizeram as enfermarias do Metropolitano. Poderia ser feito isso no HMC, constrói mais 5 centros cirúrgicos ali e as UTIs, e absorvia esse serviço do São Benedito. O município economizava dinheiro. Volto a dizer, tem um rombo de 20 milhões de reais por ano, por mês, no município de Cuiabá, por volta disso aí. Então, com a abertura de todos, só que o timing que não vai ser o ideal, porque se fecha a Santa Casa antes da abertura dos demais hospitais regionais. Então, tem esse timing. Uma outra questão também, que nós vamos discutir isso nessa reunião no dia 24, que a Santa Casa também tem um pronto atendimento infantil importante ali. Mas o governo está falando, o Gilberto disse aqui, este ano, não falou que vai fechar agora. Mas o Hospital Central inaugura em setembro. Inaugura, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, inaugura em setembro, entre aspas. E funciona em dezembro. A projeção do Estado, se ele for tocado pelo Einstein. Eles estão mandando um projeto de lei para a Assembleia para essa autorização. Se for dada a autorização e for vencido todos os aspectos legais dessa contratação, ele começa a funcionar por etapas em setembro, né, com 100% da sua capacidade a partir de janeiro. Né? Só que o Hospital Central ele não é um hospital porta aberta, ou seja, o cidadão chegar lá no Hospital Central ele não vai ser atendido. Ele vai chegar lá por regulação. Já a Santa Casa, no atendimento pediátrico, é porta aberta. O Hospital Central, a princípio, pela apresentação que foi feita para a gente lá no Palácio, ele não é porta aberta. Então, esse timing tem que bater, que é o fechamento, isso nós vamos cobrar de maneira muito enfática do governo do Estado e do município de Cuiabá. Eu tenho um acordo com o Abílio para que ele inaugure em 90 dias o Centro Médico Infantil, porque tem que inaugurar esse Centro Médico Infantil para poder absorver essa demanda que hoje tem na Santa Casa. Pois é, de porta aberta, né? Que é porta aberta, né? Porque essa é a preocupação maior, não é? Porque ainda que absorva o Hospital Central, ofereça lá tantas quantas vagas necessárias, mas o negócio é que hoje, o que desafoga, pelo menos na minha opinião, e até de jornalista mesmo, que a gente tem um certo termômetro daquilo que a gente noticia, né? Muita gente é atendida no atendimento 24 horas lá do Hospital Santa Casa, né? Muita gente vem de vários bairros da cidade, né? Na área pediátrica. Então, e é atendida lá. E é atendida lá. Se isso deixar de acontecer, aí, porque já que lá não é porta aberta, no Hospital Central, para onde que vai esse pessoal? Aí que é absorvido pelo CMI. Mas há uma diferença grande. Por exemplo, eu fui com o prefeito Abílio lá, no dia que a gente firmou esse acordo. Eu fiz a visita lá no CMI. Tinha um projeto já aprovado, foi na época da intervenção, ele remodelou o projeto. Eu, particularmente, acho que ficou melhor. Né? Ele é arquiteto, enfim, com a equipe lá também, não só dele, mas com a equipe dele lá. Eles aumentaram, porque a Santa Casa é pequena ali onde é o pronto atendimento, não tem condições de absorver toda aquela demanda. O CMI, que é o Centro Médico Infantil lá do pronto-socorro, ele tem 8 consultórios. Né? Ele tem uma sala de espera maior, ele tem uma sala vermelha, que é para atender a criança de uma situação mais grave, muito maior do que o da Santa Casa. E outra, já está dentro de um hospital que me parece que tem tudo para se tornar, e isso eu já até conversando com a Abílio, me parece que esse é o desejo dele, de transformar o pronto-socorro municipal num hospital infantil, não materno, não é para nascer criança lá, tá? Não é para fazer parto. Parto é lá no Santa Helena, no Hospital Geral, mas um hospital infantil. Por quê? Porque ali nós já temos... quando inaugurar o CMI, você vai ter, lá tem pediatras concursados, tem 38 médicos pediatras dentro do pronto-socorro lotados. Então tem médico mais do que suficiente para atender aos leitos de UTI que tem lá dentro, né, pediátrico, e também fazer esse atendimento no Centro Médico Infantil. Então vamos lá, por uma matemática básica então, o CMI supriria aquilo que deixaria de oferecer o Santa Casa? Supre e é maior. Obviamente, a gente sempre fala, Paulo, o ideal é sempre somar. Mas se fosse para ter um outro local pediátrico, eu acho que teria que ser num outro ponto da cidade também, porque a Santa Casa e o hospital, o pronto-socorro é um do lado do outro. Né? Então,
o ideal, na minha visão, que além do centro médico infantil, tudo é questão de experimentação. Vamos abrir o centro médico infantil com toda a sua capacidade, equipado, bonito, com 8 pediatras lá dentro atendendo durante a semana. Imagina 8 consultórios com 8 pediatras atendendo 100% SUS ali durante o dia. Se for suficiente para atender a demanda, ok. Se não for suficiente, lembrando que nas unidades de pronto atendimento há médicos, não pediatras, mas médicos também que têm experiência em atendimento de criança. Toda a UPA tem o médico que tem essa expertise, que também pode fazer um atendimento, não necessariamente, mesmo quando você vai num pronto atendimento particular, não necessariamente aquele médico que vai atender no hospital particular, ele tem o RQE em pediatria. Muitas vezes é o médico que tem a tarimba para atender, mas não necessariamente um pediatra. Isso pode acontecer também. A unidade básica de saúde pode atender também uma criança pela demanda espontânea. Né? O centro médico infantil com pediatra são para casos ali um pouco mais complicados. Um simples resfriado, uma coisa simples de uma criança, pode muito bem também ser atendido na unidade básica de saúde perto da residência da família. Concordo. E concordo mais ainda quando o senhor diz que o timing vai fazer a diferença. E esse timing tem que ser bem sincronizado realmente, porque quando um fechar, o outro tem que estar aberto, não é? Ainda com a restrição de não ser porta aberta, mas ele tem que estar aberto para oferecer atendimento, senão vai ficar um desencontro, né? E a demanda não para, a saúde não para, é o tempo todo. Agora, se o CMI, se o Abílio, não é, honrar com o compromisso lá do CMI... A obra está a todo vapor, tá? Tá, né? Tá. O senhor acha que termina esse ano? Não, termina esse ano não, tem que terminar em 60 dias. Aí, ó. Pronto. Se tudo der certo nesse aspecto aí, vamos estar minimizando os problemas, pelo menos. Lorenberg abre o bloco de perguntas após o intervalo, é um instante só, 1 minuto e meio. O programa Opinião está de volta aqui com o Dr. Milton Matos, que é o promotor de justiça na área da saúde. O Lorenberg Alves, meu caríssimo professor, vai abrir o bloco de perguntas, por favor, professor. Promotor, ainda nessa linha, aproveitando sempre o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência, um outro trecho da matéria. Entre aspas, dados do sistema de regulação SISREG, né? SISREG. Indicam que foram registradas uma média de 18 mil solicitações em leitos de UTI em 2024. Em 2025, até o dia 31 de março, já foram inseridos 4.801 pedidos no sistema. Para suprir a carência de leito de UTI, a SES, a Secretaria de Saúde do Estado, afirmou que está ampliando a rede hospitalar com a construção de 6 novos hospitais, além de realizar estudos para novos contratos com unidades de saúde. A minha pergunta está: os 4 hospitais regionais não serão terminados este ano. O senhor já há de convir comigo de 2027 a 2028, daí para lá. Portanto, deveria, eu estou provocando o senhor, não estou respondendo nada não, não deveria ser tratado esses novos contratos com unidades de saúde, não deveria ser agilizado, apressado, para suprir a demanda, ou eu estou equivocado? Bom, é possível. A Lei 8.080, que é a lei do SUS, ela admite que, na impossibilidade do Estado oferecer o serviço, ele pode contratar o serviço no particular. Um exemplo disso é o programa Fila Zero de cirurgias, né, em que se busca no particular para fazer cirurgias quando o Estado não tem essa capacidade de operar e fazer cirurgia e para diminuir a fila de todas as demandas de saúde que existem. O ETI é a mesma coisa. Recentemente, o Estado fez um contrato com o Hospital de Nova Mutum. É um exemplo disso. Um hospital particular, o Estado fez um contrato, lá se não me engano, de mais de 30 milhões de reais por ano para fazer cirurgia, leitos de UTI e está atendendo bem a central de regulação, dando guarida a esses pacientes em Nova Mutum, atendendo o estado de Mato Grosso.
É possível fazer com os hospitais? Sim. Foi feito com o Hospital do Câncer, porque o Estado assumiu esse contrato que era do município de Cuiabá, passou para o Estado de Mato Grosso e o Estado dobrou a capacidade de investimento lá, pagando mais, e o Estado e o Hospital do Câncer está ampliando bastante. Vai começar e gradativamente, né, o contrato também, a ativação é por etapas, vem oferecendo mais serviço. O Hospital Geral também vai sair do município e vai ser afirmado o contrato com o Estado com ampliação de serviços. Eu não sei dizer para você de cabeça se vai ampliar leitos de UTI, mas ampliar serviços também vai acontecer. Agora, a gente, professor, foca muito na UTI, a UTI é importantíssima porque é o último, a chance que a pessoa tem de viver. Mas a gente tem que focar também os nossos esforços muito grandes na atenção básica. Porque muitos casos, eu vou dar um exemplo para você, Paulo. Município de Cuiabá, dentro do pronto-socorro, tem 7 médicos urologistas concursados. Tem, salvo engano, 10 médicos ortopedistas. Tem 38 médicos pediatras. Tem muito médico. Os 5 centros cirúrgicos lá do pronto-socorro municipal de Cuiabá estão fazendo um mínimo de cirurgia. E a fila aumentando. Cuiabá não está operando. Cirurgias eletivas. O cidadão vai lá, ele tem um problema urológico. Ele não trata, ele perde o rim. E aí ele vai para onde? Na UTI e na hemodiálise. Por que não está fazendo cirurgia? Não está fazendo por causa de... Não pagaram na empresa. Aquela questão financeira. Não, entraram no fila zero, parece que não pagaram as empresas. Desde agosto a empresa estava operando lá. Mas tem os médicos lá dentro. Só que não tem o instrumental cirúrgico. Aí o que nós fizemos? Via uma emenda impositiva, até foi um pedido que eu fiz para o deputado Paulo Araújo, e junto com a Secretaria Municipal de Saúde, ele destinou agora R$1 milhão numa emenda impositiva para comprar as caixas cirúrgicas para começar a operar. Olha que coisa absurda. Tem os médicos, tem o hospital, tem o leito de retaguarda lá, tem o centro cirúrgico e não tem, sabe quanto que custa? Não custa R$1 milhão. E Cuiabá, com tudo isso, não está operando, fazendo cirurgias. Poderia estar fazendo cirurgias urológicas, cirurgias ortopédicas, eletivas, para ajudar o HMC que faz cirurgias ortopédicas, ele não faz. Então, tem que ter gestão. Se você não fizer a gestão, olhar o macro e ter um plano de ação muito bem traçado para resolver os problemas, não vai resolver. Então, aí a pessoa vai parar na UTI. Se ele chega na unidade básica de saúde, não tem um médico bom, bem treinado, que ele identifique ali que a pessoa está com uma mancha na pele, que pode ser um câncer, manda embora a pessoa para casa, e isso aí agrava, para onde que a pessoa vai parar? Na UTI. Então, Mas não tem a UTI, ele não para. Ele Exato. morre antes da hora. Mas veja bem, se você não tiver uma atenção básica bem feita, uma atenção secundária resolutiva, não tem leito de UTI que aguente. Você vai abrir mais... Dobrou, veja só, há alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, tinha metade das UTIs, faltava UTI. Nós dobramos e está faltando UTI. E não dobrou a população. Então, se a gente colocar mais 50, 100 leitos de UTI, vai faltar UTI do mesmo jeito. Mas por quê? Porque nós estamos falhando na atenção primária e na atenção secundária. As UPAs têm que ser resolutivas. A UPA é justamente, que é uma atenção secundária, você tem que ter médicos experientes, um corpo clínico, enfermeiros, técnicos de enfermagem resolutivos que consiga dar, porque muitas vezes E também é um sistema de internação que se hospitaliza muitas pessoas, muitas vezes sem essa necessidade. Aí falta o leito lá na ponta. Porque realmente o SUS é um plano de saúde, Paulo, universal, que atende desde uma vacina até uma cirurgia de transplante. Sim. Então, assim, sempre vai... Eu com 2 anos e meio que estou nessa promotoria, eu tenho absoluta certeza que o SUS sempre vai faltar dinheiro e ele nunca vai conseguir atender todas as demandas possíveis de maneira 100% eficaz. Isso é uma utopia. Ele não vai conseguir. Então, como o recurso nunca vai ser o suficiente, nós temos que usá-lo de maneira inteligente, né? Com dados, atacar aquilo. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, por exemplo, do perfil do Hospital Central.
O Hospital Central foi traçado o perfil de atendimento dele de acordo com o que está mais sendo judicializado. Aquilo que custa mais para o estado de Mato Grosso. Por exemplo, cirurgias cardíacas pediátricas. Você tem que mandar lá para o Pequeno Príncipe, para fora do estado, o estado paga mais caro, tem que pagar o transporte aéreo, tem que pagar a diária, porque você tem que pagar a diária para o acompanhante. Isso é caro, muito caro, sem falar. E não tem só aspecto dinheiro. E a família que tem todo esse transtorno se deslocar para fora do estado? A diária não é suficiente para cobrir todas as despesas, tem que tirar dinheiro do bolso. Então, se você faz a cirurgia no quintal de casa, como a gente diz aqui em Cuiabá, né, no hospital central aqui é mais barato, é mais eficaz e é muito melhor para o usuário do SUS. E a gente pode trazer vascular, a pessoa perde a perna, porque não faz a cirurgia para vascularizar. Igual eu falei, um problema urológico, perde o rim. Então, esse problema de cirurgia, e o governo fez o programa do Fila Zero, 220 milhões e não consegue zerar. Por exemplo, Cuiabá não opera pelo Fila Zero. Não está mais operando pelo Fila Zero. Mas aí é administrativa, a decisão, isso eu quero saber. É uma decisão, é fácil de aderir a essa Fila Zero? É fácil. É fácil fazer? Só que você tem que prestar conta. Se você aderir, gastar o dinheiro e não prestar conta, o Estado bloqueia. Não, porque o senhor falou uma frase aí que a gente tem que falar o que é verdade, né? Então, você falou uma situação aí que eu fiquei preocupado aqui. A questão de gestão. Você falou, eu fiquei muito preocupado quando o senhor disse que Cuiabá tem ali no antigo pronto-socorro, ali no pronto-socorro, ali na Miranda Reis, médicos. Temos médicos lá e não está operando. Gente. Mas não é por culpa, deixar claro, não é por culpa dos médicos. Não, sim. Porque o médico está lá, agora tem que oferecer... É gestão, você falou. A estrutura para que ele possa operar. Então, esse é um problema. Aí o Fila Zero não avança em Cuiabá, quer dizer, o Cuiabá não lança mão do Fila Zero. É outra questão, se for questão de gestão, é outra situação também. Mas não tem dinheiro. Enfim. O Estado está dando dinheiro para operar. Isso que Mas aí o Estado está dando dinheiro, só tem que fazer o projeto, aderir. Só que agora o município de Cuiabá já está com problema porque foi aderir ao programa. O primeiro Fila Zero já não prestaram conta, deu uma confusão lá nas contas. Agora, fez ano passado, muitas empresas que estavam operando dentro do pronto-socorro, a informação que me passaram pelo menos foi essa, que não receberam. Então é um problema burocrático, que eles vão ter que vencer esse programa burocrático para o município de Cuiabá acessar novos recursos do governo do estado para voltar a operar. Mas mesmo sem o Fila Zero, nós temos um hospital preparado para operar e que não está operando por causa de 600, 700 mil reais de instrumentário cirúrgico. Você gasta tanto dinheiro em outras coisas, né? E não que outras coisas sejam importantes, mas o que é mais importante? Você fazer cirurgia que vai salvar a vida de uma pessoa. O que é mais importante que a vida é batata quente, o Abílio, secretária Lucilena. A gente sabe da realidade financeira, da outra saúde, que é a saúde financeira. Eu sei que agora houve a economia de 134 milhões em contratos, enfim. Tomara que isso possa dar um oxigênio aí para essa área especial. Eu vou ficar muito feliz de estar noticiando aqui dia sim, dia também, que as coisas estão acontecendo, que esse negócio, que tem um material humano lá, tem um médico para fazer a cirurgia lá, vamos juntar. Vai com o Pires na mão lá na Assembleia, o Paulo Araújo deu 1 milhão, uma emenda. Quantos outros que tem voto aqui em Cuiabá? E ainda que não tenha, o deputado estadual. Os federais, então, vai atrás de emenda, vamos conseguir resolver isso aí. Resolveu isso aí, quem vê o viés político apenas, o cara se perpetua aí no imaginário popular aí para ser o que for. Mas a gente precisa resolver isso. Isso aí é 0001 a prioridade. Lorenberg, a última pergunta do programa. Promotor, o senhor chegou de ver e ler o projeto que o governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa a respeito da administração do Hospital Central? Se o senhor chegou de ler, o senhor poderia rapidamente falar sobre ele, porque eu já ouvi parlamentares dizendo que o projeto é inconstitucional. Eu gostaria muito de ouvi-lo. Da parceria da administração. Porque o Albert Einstein já faz uma consultoria. Só que a administração é diferente da consultoria. São duas tarefas completamente distintas. Com a administração é que alguns parlamentares que eu ouvi em off disseram
que é inconstitucional. Eu estive lá no Palácio, né, no dia que foi feita a apresentação pelo governador e toda a equipe lá, desse modelo de gestão. O Albert Einstein, ele é um hospital que ele já gerencia outros hospitais públicos no Brasil, se não me engano, 5, né? 6, parece 5 ou 6. Se ele pegar a administração aqui do Central, seria o 6º. São 2 em Goiás, 2 em São Paulo e 1 na Bahia, né? Eu nem sabia disso, que até unidades básicas de saúde, CAPs, eles têm, né? Para mim, uma informação muito nova. Essa parte da análise da legalidade disso aí, o nosso colega, que é o Dr. Clóvis, que é da área do Defesa do Patrimônio Público, já instaurou uma notícia de fato e vai fazer o acompanhamento disso aí. Se houver qualquer inconstitucionalidade dentro da divisão de atribuições do Ministério Público, cabe ao Procurador-Geral de Justiça, que é o Dr. Rodrigo Fonseca, fazer essa análise e ajuizar a ação, né? Pelo que eu entendi ali da apresentação, eles querem fazer essa parceria direto com o Albert Einstein, porque a lei que traz as OSS, ela traz a necessidade do credenciamento, né? E o Estado quer fazer esse credenciamento via edital de licitação para os demais regionais, mas diante da altíssima complexidade e da expertise necessária que seria para gerenciar o Hospital Central, eles querem fazer a contratação da Albert Einstein, que já é uma instituição que, né, obviamente, o Albert Einstein é o Albert Einstein, né? Agora, sob o ponto de vista legal, se isso é possível ou não é possível, vai ser analisado lá na Assembleia. O colega do Patrimônio Público vai fazer essa análise e, em última análise, também o Procurador-Geral de Justiça. Se isso vai acontecer ou não, vamos aguardar, né? Mas seja o Albert Einstein, se não for o Albert Einstein, tem que ser uma empresa que seja uma organização, né, que seja com uma expertise muito grande, porque ali é um hospital que vai ter robótica, que vai ter... tem que ser, não pode ser um aventureiro, isso aí tem que ser feito de maneira muito criteriosa, porque às vezes você faz a licitação, coloca o menor preço, vem um aventureiro que joga um dinheiro, um valor lá embaixo e não executa o serviço. Então tem que ser melhor técnica. Enfim, qualidade, né? Qualidade e eficiência. Que o glorioso Mauro Mendes sempre bate na tecla que eficiência, eficiência, eficiência. Agora, na saúde, então, não pode faltar. Não vai faltar, eu tenho certeza. Tomara que dê certo o Albert Einstein aí, não é? Vamos torcer para que tudo seja pacificado do ponto de vista da legalidade. Doutor Milton, obrigado por ter vindo aqui. Eu só queria pedir, não dá mais tempo, eu ia falar para o senhor falar da semana do mês do autismo, tem uma programação muito grande lá no Ministério Público, de conscientização, explicando o que é o autismo. A gente sempre fala dessa tecla aqui, fala dessa questão aqui, não é? O senhor é palestrante, inclusive, também? Não, eu acho que deve ser o Paulo Prado, a Daniela Crema, a colega também, a Patrícia Oletério, são os especialistas nossos em autismo, que dão um show sobre o assunto. Tá acontecendo, inclusive, estou conversando aqui enquanto da entrevista, falando com o doutor Paulo Prado aqui no Zap, para ele vir aqui ao programa, para a gente achar uma forma de falar sobre isso também. Obrigado por esse... Ele é o nosso... Ele vem, líder. Já teve várias vezes aqui, grande, tudo. Paulo Roberto, Paulo Jorge... Paulo Roberto Jorge do Prado. É nome de artista, né? Mas é o nosso procurador. Obrigado ao senhor por ter vindo aqui. E esse espaço continua posto para bem informar, para essas informações tão importantes. Obrigado, Paulo, professor Lemberg, sempre um prazer. Aquele rapaz que está ali, quem que é? O nosso chefe da imprensa. Qual que é o nome dele? Eu esqueci. Jonathan. Também nome de artista, né? Só tem... Lemberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Então a gente vai conversar amanhã. Eu estou querendo falar sobre essa questão do autismo, vamos fechar direitinho a agenda. E amanhã a gente aqui, ao vivo, às 19h30, se encontra no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.